Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de avisar duas coisas. A primeira é que esse vídeo é uma repostagem. Eu já tinha postado esse vídeo, tô repostando aqui depois de ter dado uma editada, deixado ele bem mais vibes. Eu espero que vocês gostem, porque eu pessoalmente gosto muito desse vídeo. O segundo recado é você apoiar o canal da forma que você acredita que ele mereça, como deixando um like, se inscrevendo, comentando, que eu gosto muito de ler os comentários. É isso, mano, eu acho que é isso. Siga com o vídeo. E aí, rapaziadinha, você está no canal Looplock Tutoriais e hoje eu vou ensinar pra vocês como funciona o método científico. Na internet tá cheia de fake news, cheia de desinformação, teoria da Terra plana, teoria da Terra estacionada, teoria da Terra fia de maré. Então hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa que vai explicar detalhadamente como a ciência funciona. Muita gente acha que a ciência é uma ideia criada por reptilianos iluminados para manipular as pessoas a não seguir Jesus Cristo, pois eu vou explicar pra vocês como ela é simplesmente uma maneira muito fácil de entender como o mundo funciona. Sem mais enrolação, considere se inscrever, deixar o seu like e vamos nessa. Primeiramente, tem que explicar que o método científico, ele se baseia no empírico, que é o que a gente experimenta, o que a gente consegue ver, e na lógica. Então a gente tem que ver, sentir as coisas com nossos sentidos, por exemplo, ouvir, cheirar e interpretar esses sentidos com a lógica. Agora, como você sabe quais são as bases, a gente vai para o primeiro passo do método científico, observar. E quando eu digo observar aqui, pode ser qualquer forma de sentido, pode ser cheirar, pode ser ouvir, você tem que sentir o bagulho que você está querendo estudar. É claro que dependendo da coisa que você está estudando, é bom você não usar certos sentidos. Por exemplo, um certo gás que você quer estudar que é tóxico, não é recomendado que você cheire ele. Não, mentira! Mas enfim, depois que você observar o evento acontecendo, você tem que fazer perguntas. Por exemplo, se aquilo é real, se é uma ilusão, se é algo que você e a humanidade já conhecem, ou se é algo novo, como aquilo funciona, da onde que veio, você faz perguntas. Então, você, com a sua base de conhecimento, vai para a terceira etapa do método científico, que é a hipótese. A hipótese, ela surge do que você já conhece. Basicamente, você faz uma proposta de explicação. Ela tem que ser específica e tem que gerar uma previsão falsável e testável. Testável porque ela tem que ser algo que dê para testar, e falsável porque tem que ser algo que você consiga propor ser falso. Para explicar o que seria uma hipótese falsável, imagina que eu falo para você que eu tô vendo um dragão na minha garagem, e você então pergunta: então cadê o dragão? E eu falo que pra você o dragão é invisível, mas ele tá aqui. Então você fala: será que dá pra tocar no dragão assim, saber o formato dele? E eu falo então que o dragão é intangível. Então você pergunta se dá pra ouvir o dragão de alguma forma, se ele faz algum barulho, ou se ele tem algum cheiro. Eu falo que ele não produz som, nem cheiro, não dá pra tocar, e é isso, não dá pra ser sentido com nenhum dos 5 sentidos. Então você tem uma ideia de usar um óculos de visão de calor. Então eu digo que o dragão não produz nenhum tipo de calor. Aí você pergunta pra mim como que eu sei que ele tá ali. Eu simplesmente digo que só eu consigo ver, porque sim, por algum motivo espiritual ou coisa do tipo. Se não dá pra testar essa hipótese de que o dragão existe, então qual é a diferença do dragão existir ou não? Por não dar pra propor que ele é falso, não dá pra propor que ele é verdadeiro também. Então esse dragão não entra no método científico. Não é do grupo não vai outro grupo não, sem eu não. Pode existir alguma coisa que não é detectável de nenhuma maneira? Talvez, mas isso não cobre a ciência, não tem como a ciência expandir para esse tipo de coisa, porque isso aí é pura pseudociência. A gente não pode ter certeza de coisas que o método científico não a cura, porque a gente estaria envolvendo fé e um monte de coisa assim que realmente não faz parte do que a ciência procura. Um conceito extremamente importante na criação de uma hipótese é o da navalha de Ockham, também conhecido como princípio da economia. Esse princípio basicamente diz que nós temos que optar pela hipótese mais simples, aquela que não exige observações extraordinárias que são pouco testáveis. Imagina que o seu amigo vê um bolo de morango e um bolo de chocolate. Ele então pega um pedaço do bolo de chocolate. Você tem várias hipóteses do porquê que ele pegou o bolo de chocolate. Imagina que a mais simples delas é porque ele prefere bolo de chocolate. Ele quis comer o bolo de chocolate primeiro, ele gosta mais de chocolate. E a sua outra hipótese é que ele está sendo controlado pelo ZBD, o mesmo da novela Caruaru, e que ele está usando ondas psíquicas e raios de neutrinos para controlar a população para que todos comam chocolate. Assim, todos ficaram gordos e com colesterol extremamente alterado, podendo então transformar todos os seres humanos num tipo de combustível para uma nave para então que cheguem à quinta dimensão e dominem todo o multiverso conhecido. É claro que na grande maioria das vezes a sua hipótese ela vai ser muito menos viajada do que essa, mas esse princípio basicamente diz para você procurar aquilo que é mais simples. Mas isso é só inicialmente.
Você primeiro pensa numa hipótese simples, testa ela. Se ela não der certo, você pode pensar numa hipótese tão simples quanto, ou uma um pouco mais complexa. É assim, por exemplo, que a gente descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. A gente primeiro olhava para o céu e deduzia que a conclusão mais simples era que o Sol girava em torno da gente, até porque a gente olhava e era o Sol que estava girando. Então a gente fez várias hipóteses para concluir outra coisa. Então a gente acabou chegando numa observação um pouco mais complexa. É claro que pular etapas nesse sentido pode parecer extraordinário, pode parecer muito melhor. Só que pular etapas, ou seja, pensar na hipótese mais viajada, faz com que a gente acredite que a gente está em cima de um Fiat Maré. Pensar na hipótese mais maluca primeiro, e pior, não testar ela, que se criam as conspirações. Então já temos as 3 etapas. Eu vejo algo, pergunto como ele funciona e eu proponho alguma explicação. Por exemplo, antigamente existiam alguns alquimistas que eles viam que em objetos como madeira surgiam uns animais, apareciam tipo uns escorpiões debaixo da madeira, moravam umas cobras, e muita gente perguntou por que esses bichos aparecem ali do nada. Uma hipótese foi da geração espontânea, que basicamente diz que aqueles animais surgem de objetos do nada. Por exemplo, a aranha que tá dentro do seu tênis, ela surgiu no seu tênis, ela não foi de outro lugar pro seu tênis, ela apareceu lá, ela foi materializada lá. Ou aqueles escorpiões que ficam nos tijolos, eles simplesmente surgiram lá espontaneamente. O dia do tricô chegou, vamos embora, pega a visão. Depois que você faz uma hipótese do que você acha que acontece, por exemplo, achar que os animais surgem do nada, você então tem que fazer experimentos para se refutar. Muita gente pensa que a ciência se baseia em pura fé, em que você tem que simplesmente acreditar nos cientistas. Só que é muito importante para a ciência que você discorde dela. Que você não só discorde, mas tente refutá-la. É exatamente como foi feito no experimento da geração espontânea. Francesco Redi, biólogo italiano, fez um experimento para ver se realmente esses animais surgiam das coisas ou eles vinham de outro lugar. Ele colocou um pote com uma carne, com a tampa aberta, e um pote com carne, só que com um tipo de pano amarrado na abertura do pote. No que o pote estava aberto, a carne encheu de moscas, só que no que o pote estava com a tampa fechada, estava com um pano fechando a abertura, tinha moscas só em cima, só na superfície do pano. Então ele percebeu que os animais não surgiam dos objetos, e sim eles iam de outro lugar para os objetos. E sim, a ideia de geração espontânea fazia parte da ciência da época, mas perceba que o cara não simplesmente aceitou isso e pronto. Ele foi lá e tentou refutar. É importante, caso você discorde da ciência, que você procure refutar ela, porque talvez você esteja deixando de fazer um bem gigantesco para a humanidade. Agora, isso não é muito aplicado para coisas que a gente já sabe o que são, como, por exemplo, a gente vê por satélites que a Terra é redonda. Acreditar que a Terra é plana é bastante burro. Depois que a gente tenta refutar o experimento, a gente acumula várias evidências, porque eu não sei se vocês já repararam em estudos sobre métodos científicos, mas a gente aprende muito mais sobre coisas ao redor daquilo que a gente está estudando do que especificamente aquilo que a gente está estudando. A gente pode ver várias e várias coisas que foram descobertas tentando descobrir outra coisa. Isso é muito louco, mas é o que geralmente acontece. Depois que a gente acumula evidências, nós criamos uma teoria, que é muito importante explicar a diferença de teoria para hipótese. Muita gente ouve teoria da Terra redonda e pensa que é algo debatido ainda, que não é algo realmente verdade, que não é algo verídico de fato, mas não. Teoria, a gente só interpreta ela como algo que não temos certeza aqui no meio popular, nós falando no coloquialismo comum. Só que teoria, para a ciência, é algo praticamente já consolidado. Praticamente porque existem muitas teorias que acabam sendo modificadas. A ciência não se baseia em trazer verdades absolutas. Toda a verdade da ciência ela é transitória, porque ela pode se modificar. Muita gente pega isso para dizer o quanto que a ciência é uma bosta, e ideias que se vendem como absolutas, como religiões e pseudociências, são a verdade universal. Mas é porque a ciência não quer ter esse tipo de autoridade, de ser concordada 100%. Em muitos casos é importante que concordemos com ela, mas ela está sempre aberta a ser refutada. Só que para refutá-la, você precisa usar um método científico. Essa parte é muito difícil de dizer, porque eu posso estar pisando em ovos para alguém que interpretar mal o que eu tô dizendo. Uma coisa que eu aprendi é que tem pessoas que simplesmente não querem ouvir o seu lado. O que eu tô dizendo, na verdade, é bem honesto de ser dito e pode fazer com que muita gente perca a fé em como a ciência funciona, mas esse é o fato. Eu acho importante ser dito sobre isso, o quanto a ciência é algo puramente humano e pode ter muitas falhas. Só que não é por causa que ela possui essas falhas que você pode usufruir da imperfeição dela para dizer que vacinas não funcionam
ou que a Terra tem um formato de um nugget, porque se a gente estivesse trabalhando só com gente burra na ciência, poderíamos sim falar que tudo na ciência é irrefutável e foda-se. Porém, nós, ainda bem, temos pessoas na ciência que entendem que realmente nada na ciência é 100% imutável. Ela sempre vai se melhorando e se modificando. E para muitas pessoas, o que pode ser uma falha da ciência, ela não ser uma verdade absoluta como uma religião, na verdade é algo muito bom, porque ela pode sim sempre melhorar e ela sempre está aberta a novas perspectivas. A ciência pode se adaptando às pessoas e dependendo da área da ciência que você trabalhar, ela vai se adaptar de formas diferentes. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o seu like e é isso aí, mano. Muito obrigado por assistir até aqui e abraço.